Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira e véspera de carnaval, porque o estado do Rio, sexta-feira já é ponto facultativo, ou seja, muita gente só trabalhou até quinta-feira. E no Maracanã, com estádio, com público, legal, a torcida de Vasco e Botafogo compareceram, fizeram uma festa bacana, cantaram o tempo inteiro, se enfrentaram pela terceira rodada. Na verdade, eu acho que já estamos na oitava ou nona rodada do Campeonato Carioca, mas esse jogo foi adiado porque, se eu não estiver enganado, se eu não estiver falando muita besteira, eu acho que os dois estavam excursionando. Tanto o Botafogo tinha saído para fora, tinha ido para os Estados Unidos, quanto o Vasco. Então esse jogo acabou sendo adiado e foi colocado em campo nesta quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023. O Botafogo, que era o primeiro colocado, acabou perdendo a primeira colocação porque o Flamengo ganhou o seu jogo atrasado, que estava atrasado e ainda está com um jogo atrasado. Brigava para manter a liderança, né, do Cariocão na pontuação geral. E o Vasco brigando para entrar entre os quatro, porque o Vasco estava fora dos quatro. Quem estava ali, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Volta Redonda. E o Vasco fora, né? Então, era super importante o Botafogo, mas era essencial para o Vasco vencer. Então, se enfrentaram num jogo animado, com cara de clássico, porque tem clássico que não tem cara de clássico, porque é ruim pra cacete, só um ataque, só o outro se defende, nível técnico baixo. Então foi um jogo animado, apesar de você não poder fazer uma análise direta do confronto, por causa das expulsões. Você pode fazer uma análise até um determinado momento, depois não tem mais como. Porque aí fica um time com 2 a menos. Você pode até analisar ali a postura de um ou de outro, mas você falar, um jogou melhor, o outro jogou pior, com 2 jogadores a menos é muito complicado. E aqui eu não estou querendo desmerecer o vencedor. Não é nada disso. Que realmente é muito complicado. Se eu for fazer uma análise assim, eu vou encontrar um monte de defeitos no vencedor, porque teve dificuldades de encontrar espaços num time que estava com 2 a menos. Então, não é justo você fazer uma comparação dessa, mas a gente vai falar sobre como eles se desempenharam em campo. Placar do jogo, Vasco da Gama 2, Botafogo 0. Tá? Com isso, o Botafogo continua lá na zona de classificação, acho que na segunda colocação, e o Vasco entra na zona de classificação no lugar do Volta Redonda. Então, temos neste momento Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco entre os 4 primeiros. Se terminasse hoje, teríamos a semifinal Flamengo e Vasco e Botafogo e Fluminense. Se não estiver enganado, acho que igual ano passado. Se eu não estiver enganado, acho que foi igual ano passado. Mas eu acho que ano passado o Vasco, não me lembro se o Vasco entrou. Eu sei que teve Botafogo e Fluminense, que o Botafogo foi até melhor do que o Fluminense, mas acabou não chegando à final. Quem chegou à final foi o Fluminense. O Flamengo eu não me lembro se foi o Vasco ou o Flamengo. Realmente eu não lembro. Eu acho que não foi, não. Eu acho que foi um time o interior que se classificou, se eu não estiver enganado. Então é sobre esse jogo e essa vitória do Vasco ou a derrota do Botafogo que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor,
vascaíno e meu amigo torcedor botafoguense, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, o número. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? Vamos lá, cara. O jogo ficou igual, 11 contra 11, até os 10, 11 minutos do primeiro tempo. O jogo começou quente. Bom, Botafogo e Vasco sempre tiveram rivalidade. Aqui no futebol carioca, até aí. Mas talvez agora, também pelos dois terem se tornado SAF, o futebol de Botafogo e Vasco tem dono. Tem dono. Um é o Dexter e o outro é a 777. Talvez queiram se provar quem é a melhor. Então, já tinha rivalidade por si só, por ser dois gigantes, mas tem um temperozinho aí da SAF. Bom, o jogo começou quente. Já com muita empurra-purra, muito tumulto. Teve logo de cara um tumulto lá entre o zagueiro do Botafogo, o Adrielson, e o jogador do Vasco. Teve lá um entreveiro, empurra-purra, pá, coisa e tal, amarelo para os dois. O jogo continua e o Vasco consegue uma bola. O jogador do Vasco faz um lançamento do meio de campo, nas costas, entre os zagueiros e o lateral. O jogador do Vasco entra na frente, toma a frente do zagueiro do Adrielson, fica cara a cara com o gol. O jogador do Botafogo agarra o atacante vascaíno e toma o vermelho direto. O Adrielson, como todo mundo sabe, não é um cara violento. Muito pelo contrário, é um cara que toma até poucos cartões amarelos. Mas esse jogo em si, ele já tinha tomado um cartão amarelo logo de cara, por um tumulto. Eu acho que a pilha que foi colocada dentro dos vestiários, talvez possa não ter feito o efeito esperado. Foi um efeito diferente. Então, os jogadores entraram muito pilhados pro jogo e o Botafogo, com 10, 11 minutos, já tinha um jogador a menos. Aí, irmão, aí muda. Muda por quê? Um time que tem que dosar um pouco mais, porque tem que correr pelo jogador que saiu, e o outro tem que encontrar mecanismos para levar vantagem desse um homem a mais. Bom, uma coisa ficou nítida. O time do Botafogo é muito organizado. Muito organizado. Muito. O Vasco, o Alex Teixeira, estava bem. Alguns jogadores se desempenhando bem. Mas o Vasco estava afobado. O Vasco, apesar de um homem a mais, não parecia. Porque o Vasco não tinha paciência e não tinha o controle do meio de campo para fazer esse um homem a mais jogar a seu favor. Então, o Vasco não estava encontrando os caminhos porque o Botafogo é muito organizado. O Botafogo tentou continuar jogando, mas, óbvio, tinha que se poupar um pouco, porque ia ter que correr mais do que o Vasco da Gama. Mas o Vasco, com um a mais, estava até tentando, mas não estava encontrando os espaços. Não estava encontrando espaço porque o Botafogo fez duas linhas defensivas e fechou os espaços. O Vasco até tentava, se movimentava, tentava jogar individual, tentava uma jogada por dentro, tentava abrir o campo. Criou uma ou outra oportunidade, teve um gol incrível,
que o Raul perdeu, galera no WhatsApp já estava metendo malha no Raul, falando que ele é horrível, que ele é isso, que ele é aquilo, é o pior jogador do Vasco, pá, coisa e tal. Eu já metendo malha no Raul. Mas o Vasco, pelo fato de estar com um homem a mais, não rendeu o que se esperava. Muito afobado e não tendo uma articulação no meio de campo para induzir o Botafogo ao erro, ficar fazendo o Botafogo balançar. Começou a jogar muita bola dentro da área, chute de fora da área, bastante. Porém, apesar do Vasco ter encontrado muita dificuldade, o Vasco criou oportunidade. Tá? Eu não estou falando que o Vasco foi mal. O que eu estou falando é que o Vasco poderia ter jogado um pouco diferente para facilitar e utilizar-se um homem a mais. O Vasco jogou de uma maneira como se não tivesse esse um homem a mais. Tá? Então encontrou mais dificuldade, mas mesmo assim criou. E criou situações complicadas. Porque o goleiro do Botafogo, irmão, um monstro. O PR, eu particularmente aqui do canal, já acompanhava ele porque eu acompanho a Série B. Eu faço vídeos aqui da Série B e acompanhava ele no Náutico, se eu não estiver enganado. Era no Náutico? Acho que era. Ele já era bom goleiro lá. E fez, pelo menos, irmão, umas 4, 5 defesaças. Teve um chute de fora da área que ele tirou de mão trocada, sensacional, parceiro. O goleiro do Botafogo, espetacular, parceiro. Espetacular. Então, o que eu estou dizendo do primeiro tempo é que pelo Botafogo ter um a menos, ele estava bem organizado. E o Vasco não aproveitou esse um homem a mais. Criou oportunidades. Jogando bola dentro da área, chute de fora da área. Mas se tivesse um pouco mais de calma, tivesse um meio ali com mais articulação, talvez conseguisse um pouco mais de facilidade. Mas o Vasco criou. Porém, o Botafogo estava muito organizado. Mas a gente tem que lembrar também que o lance da expulsão do jogador do Botafogo foi de uma jogada de contra-ataque ali, um passe espetacular. Então, a expulsão do jogador do Botafogo foi provocada por um lance muito bom do Vasco. Não foi por acaso que ele foi expulso. Ele foi expulso porque ele trocou o gol do Vasco pela expulsão. Então, o Vasco criou para criar a situação da expulsão. Depois da expulsão, como eu falei, o Vasco poderia aproveitar melhor esse homem a mais, mas acabou não aproveitando. Bom, 0-0, Raul perdeu um gol, e no finalzinho do jogo, do primeiro tempo, tem um lance. O Vasco se articulando, tentando tocar a bola, e algumas vezes conseguindo, óbvio, né? Porque vai dando pressão, vai dificultando a saída de bola do adversário. Antes disso, o zagueiro que entrou no Botafogo, o Adriato foi expulso, entrou um zagueiro. O zagueiro passou mal. Teve que sair de ambulância. A noite não era do Botafogo, né? Um zagueiro é expulso, o outro zagueiro entra, passa mal, sai de ambulância. Aí entra o Carly, pela terceira opção. O Carly entra. Não me entra tão mal assim. E tem um lance dentro da área que o juiz dá pênalti. Que não foi pênalti. Não foi pênalti. O Carly também tocou na bola, mas o juiz deu pênalti. Rola um tumulto, rolam os braços, uns socos. O juiz vai no VAR, percebe que não foi pênalti, anula o pênalti. Porém, o Rafael, lateral, foi expulso, e bem expulso. Porque ele deu um soco lá no jogador do Vasco. Ou seja, os dois times entraram muito pilhados, mas parece que essa pilha no Botafogo causou um resultado adverso. Causou um resultado adverso pro Botafogo. E o lateral Rafael foi expulso. No final do primeiro tempo, o Botafogo com 2 homens a menos. Pô, irmão, aí fica complicado disso. Aí não tem futebol, porque aí vira um ataque
contra a defesa, que o Botafogo tem que correr para tentar manter o empate. Volta para o segundo tempo, é isso que o Botafogo tenta fazer, se defender para não tomar o gol, conseguir pelo menos um empate. Mas aí o Vasco começa a articular melhor, o Nenê já em campo começa a articular melhor o jogo, o Nenê, apesar da idade, consegue articular, consegue dar dessa calma, virar essas bolas. Porém, o Vasco continua, mesmo com 2 a mais, o Vasco continua jogando muita bola dentro da área. Lógico, é legal porque você tem um centroavante muito alto. Mas podia botar mais a bola no chão. Podia fazer o Botafogo correr todo para um lado. Colocar mais gente de um lado para poder abrir espaço do outro. Ficar fazendo virada de bola que é toda hora encontrar espaço. Ia fazer o Botafogo cansar muito mais rápido. Só que mesmo não fazendo isso que eu estou falando, conseguiu fazer o gol numa bola jogada dentro da área. Né? O Alex Teixeira cabeceia bem e faz o primeiro gol do Vasco, fazendo 1-0. Aí o que já era muito difícil, o Botafogo fica quase impossível. O Vasco continua pressionando, e de novo jogando a bola dentro da área. Agora não sei se foi de escanteio, ou se foi de jogada de linha de fundo, agora eu não me lembro. O Pedro Raul nem pulou, cara. Os zagueiros pularam, passaram da bola. O Pedro Raul nem pulou, cabeceou e fez o 2-0. O Botafogo não tomou mais gols no jogo por causa do seu goleiro. O goleiro do Botafogo foi espetacular. Provavelmente foi o melhor em campo. Foi espetacular. Ele salvou o Botafogo de tomar uma goleada. Mas o Botafogo estava organizado. Só que, com 2 homens a menos, fica complicado, né, irmão? Fica complicado. Então o Vasco fez 2-0 no segundo tempo, os 2 gols no segundo tempo. O primeiro tempo do Vasco não foi tão bom assim. Criou, o goleiro pegou, mas poderia ter aproveitado melhor um homem a mais. E no segundo tempo, com 2 homens a mais, encontrou mais espaço, jogou um pouco mais inteligente e conseguiu os gols. Mas de bola alçada dentro da área, fez 2-0. O Botafogo, muito valente, ainda tentou, teve um gol anulado, mas realmente era muito difícil para o Botafogo reverter um resultado de 2-0 com 2 homens a menos. Então, resultado do Vasco 2-0, justo. Não dá para você analisar, o Vasco foi melhor, o Botafogo foi pior. Não dá, porque quando tem expulsão, complica. Apesar de já ter times que jogaram com um homem a menos e jogaram muito melhor e ganharam até o jogo, isso acontece. Como eu digo, no primeiro tempo, apesar de ter criado as oportunidades, achei o Botafogo muito organizado mesmo, e o Vasco poderia ter aproveitado melhor. No segundo tempo não, com 2 homens a menos, aí o Botafogo ia cansar de qualquer maneira, de tanto bater, o Vasco ia acabar fazendo gol. Já acabou fazendo no início do segundo tempo, depois fez outro com o Pedro Raul, teve algumas outras oportunidades que poderia ter ampliado o placar, como eu falei. O goleiro salvou bastante o Botafogo e o Vasco conseguiu a vitória e entrou no G4. Agora, uma coisa tem que se salientar. Essas preleções de vestiário, não sei se foi o que aconteceu com o Botafogo. Os 2 times entraram pilhados, mas parece que a pilha que o Botafogo entrou causou um efeito adverso, porque o time do Botafogo estava muito tenso. Aí tem um homem expulso, fica mais tenso ainda. O árbitro um pouco enrolado, atrapalhou um pouco, os bancos de reserva também muito nervoso. Mas é clássico, é a rivalidade. Então tá aí a minha análise. Vitória do Vascão. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!